Olá, eu sou o professor Alexandre Andrade, professor de Geografia, e essa aula aqui é uma aula para o 9º ano do Colégio Camões, a respeito do capítulo 3, módulos 15 e 16, a respeito do assunto formação da população europeia. Eu preparei aqui uma apresentação de PowerPoint, uns slides para vocês, que eu vou compartilhar agora aqui com vocês. Então, eu vou falando e vou mostrando aqui os meus slides. Bom, então vocês estão vendo aí que está aí, né, capítulo 3, módulos 15 e 16, 9º ano, é a formação dos povos europeus. A ideia dessa aula é, a princípio, fazer com que você tenha noção de como é que se formou e qual a origem dos povos que formam hoje o continente europeu, e de onde eles, né, buscaram todo o seu conhecimento. Então, a ideia é a gente falar sobre isso daqui. Ver que, no fundo, é um povo que tem uma grande heterogeneidade na sua formação. Não existe exatamente um tipo de cidadão europeu, mas existem vários europeus diferentes. Então, a ideia é mostrar para você aqui como é que esses povos convivem, de onde eles vieram, qual a origem de cada um deles, né? Existem vários. A gente não vai falar de todos aqui, mas a gente vai falar dos principais, tá bom? Então, vamos embora aqui passar. Primeiro, eu queria que você tivesse noção de que, no fundo, nós temos uma cultura europeia. Aliás, essa é a cultura que praticamente a gente aqui no Brasil, no continente americano, é a cultura que é o berço da nossa civilização, se a gente é uma civilização, né? Então, nós, na verdade, somos uma herança cultural dos europeus por conta do processo que você, obviamente, já estudou, que é o processo do colonialismo, né? Quando os europeus colonizaram praticamente o mundo inteiro, inclusive o continente americano. O que, na verdade, faz parte dessa formação da cultura europeia? Então, a gente vai falar aqui sobre questões étnicas, né? Etnia não é exatamente a mesma coisa que raça, mas passa, mais ou menos, né? A gente vai falar de questões culturais, a gente vai falar de questões linguísticas e questões territoriais. Mas, na verdade, o objetivo dessa aula aqui é muito mais falar sobre as questões étnicas, e o próximo módulo vai falar mais sobre as questões culturais. Então, esse slide aí mostra para você que a gente, na verdade, está aqui, ó, você consegue acompanhar aí o meu mouse. A gente vai falar sobre as principais etnias que formam os povos, os europeus, na verdade, né? Quais povos formam o, entre aspas, aí, povo europeu. Então, você tem vários deles. Como eu disse, a gente vai falar aqui sobre os principais. Mas você tem albaneses, gregos, bálticos, romas. Mas os 3 grupos principais são esses aqui, ó. Esse amarelo, que aparece aí para você, que são os germânicos. Esse roxo, que são os latinos. E esse aqui, que é a maioria, que são os eslavos. Tá? Então, esses 3 aqui é que são os 3 principais sobre os quais a gente, em princípio, vai falar hoje aqui. Então, você vê mais ou menos o seguinte, quando você fala em eslavos, só para você ter uma ideia, quando você tem o continente europeu, você tem uma noção de que os eslavos, na verdade, eles ocupam mais aquela porção oriental da Europa. Eles são um povo que fica ali naqueles países, né? Só para a gente citar alguns exemplos aqui, a Rússia, a Polônia, a Croácia. Então, esses povos, na verdade, hoje, eles têm uma árvore genealógica, eles são descendentes de eslavos na sua origem. Os germânicos são povos que, em princípio, habitam mais aquela região ali central da Europa. Países que hoje a gente pode identificar, por exemplo, como Alemanha, Suécia, Noruega, Finlândia, Suíça. E a gente tem também uma ramificação étnica na Europa, que são povos de origem latina.
A gente costuma dizer que a gente vive na América Latina, e esse nome de América Latina ele é justamente por conta da gente ter sido colônia de povos europeus de origem latina. Eles habitam ali aquela região mais na porção sul do continente europeu. Espanha, Portugal, França, Itália. E esses povos latinos eles têm uma coisa interessante, porque houve uma época, por volta do século XII, século XI, se eu não me engano, que havia um tremendo e enorme império chamado Império Turco-Otomano, que ocupava a parte norte do continente africano e uma parte do que é hoje o Oriente Médio. E esse povo, na verdade, esse império ele era tão grande que eles, na verdade, eles se expandiram para o sul da Europa. Então você tem uma influência desses árabes nessa formação étnica de países que são da porção sul europeia, como por exemplo o próprio Portugal, como por exemplo a Espanha, a Itália, a própria França. Então você tem uma mistura aí nessa região. Bom, aqui você tem uma noção de um mapa da Europa. Obviamente que você já viu um mapa da Europa, então assim, você consegue notar aqui uma coisa muito interessante que chama atenção e confirma o fato de que a gente tem muitos grupos diferentes, muitos grupos diferenciados aí no continente europeu, e por conta disso é que você tem tantos países na Europa. Você nota que são vários pequenos países, você tem inclusive países minúsculos. A Europa é um continente que você tem uma colcha de retalho muito grande. Então, é exatamente essa ideia da colcha de retalho. Deixa eu tirar daqui para você poder ver. Aqui você tem, então, um número excessivo de fronteiras, você tem várias línguas e vários grupos étnicos diferentes vivendo na Europa. Então, os eslavos vivem mais para esse lado de cá, os latinos vivem mais aqui para o sul e os germânicos vivem aqui da Alemanha mais para cima, para o norte. Isso também fez com que a Europa fosse um continente onde aconteceram inúmeras disputas e inúmeras guerras. Guerras com questões territoriais, guerras com questões étnicas e talvez até guerras por questões religiosas, né? Um outro fenômeno que você tem que é muito interessante na Europa é o fato de que essa ideia da colcha de retalhos ela ocorre não apenas no continente europeu como um todo, mas às vezes dentro de um próprio país. Então você tem aqui, que eu vou dar para você dois exemplos. Um exemplo é a Espanha. Você tem aqui, isso aqui são as várias regiões da Espanha, esse branco aqui é Portugal, né? Mas você tem aqui, por exemplo, ó, deixa eu te dar uma noção. Aqui, ó, você tem um país chamado, cadê ele aqui, ó? País Basco. Tá vendo ele aqui, ó? Aqui ele está chamado de Vasco, por causa da pronúncia deles lá. Você tem um outro país aqui, quer dizer, não é um país, né? Isso aqui é uma região da Espanha, desculpe. Você tem uma outra região da Espanha que a gente chama de Catalunha. Tá aqui, ó. Aliás, é uma região conhecida, famosa, né? Que a gente sabe por conta do Barcelona. Essas duas regiões na Espanha, elas são muito diferentes da Espanha como um todo. E chega ao ponto até de eles se considerarem como se fossem não espanhóis. Então você tem dentro da própria Espanha disputas territoriais, disputas étnicas e linguísticas. Na Catalunha não se fala espanhol, se fala catalão. Aqui na região do País Basco não se fala espanhol, se fala vasco. E essas regiões, inclusive, na história da Espanha, lutam por separatismos. Eles, na verdade, gostariam de se separar da Espanha, não fazerem parte. Mas, desde o momento da formação da Espanha como país, eles foram, entre aspas, aí, obrigados a fazer parte desse grupo e eles reconhecem, a contragosto, o rei da Espanha como seu monarca. Bom, isso foi tão forte, esse movimento, que no passado chegou a acontecer terrorismo, né? Aqui, ó, esse País Basco tinha um grupo terrorista extremamente violento chamado ETA. E esse grupo praticava atentados terroristas com o objetivo de demonstrar a sua insatisfação em fazer parte da Espanha. No fundo, o que eles queriam era se separar. Bom, vamos lá. Pulando aqui.
a gente tem um outro país que também foi famoso, que não existe mais hoje esse país, né? Você com certeza não conheceu esse país, mas ele faz parte da história, está aqui escrito, ó, chamado Iugoslávia. Tá? Tudo isso daqui formava a antiga Iugoslávia. O que aconteceu? Mesma coisa. Na hora da formação do país Iugoslávia, você juntou Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia e a Voivodina. Todos eles formavam um país só, mas eles não eram exatamente o mesmo povo. Eles tinham diferenças étnicas entre eles, eles tinham diferenças culturais, linguísticas. Resultado, na década de 90, estourou uma guerra e cada um foi tentando se separar do resto. Resultado, foi uma guerra extremamente sangrenta, uma guerra que teve que ter a intervenção da ONU para poder resolver. Então, você também, nesse país aí, ele também é um país multicultural. Você também teve disputas territoriais, questões étnicas e linguísticas, lutas por separatismo que estourou na Guerra dos Balcãs e acabaram se tornando vários países diferentes. Bom, em cima disso, a gente tem aí alguns exercícios do seu livro, tá? Você tem aqui a questão número 2, que fala sobre quais são a origem e a formação dos povos europeus latinos. Eu coloquei aqui o gabarito para você poder conferir depois, mas você vê aí a origem, na verdade, é porque todos eles são originados de povos que ocupam a região sul, né? Aquela parte ali mediterrânea, e que, no fundo, tem uma influência muito forte de um império antigo que ocupou essa região, que você com certeza também já ouviu falar, que é o Império Romano, né? Então, eles basicamente são todos originados dessa origem histórica aí dos romanos. A questão número 3, como estavam divididos os povos germânicos e quais são as características de seus países atuais, você vai conseguir procurar no seu livro direitinho. E as principais características dos seus países hoje é que são países extremamente desenvolvidos. Veja bem, quem eu falei lá que são os países germânicos, exemplos, Alemanha, Suécia, Noruega, são países que, né, se destacam hoje pelo grande desenvolvimento, por uma qualidade de vida e por um IDH, lembra dessa expressão? Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, são países onde a qualidade de vida normalmente está lá no topo, né, dos melhores do mundo. E a questão número 5, o território europeu é bastante fragmentado, composto por mais de 50 países diferentes. Suas fronteiras são dinâmicas, apresentando até recentemente formação de novos estados, independente, com a fragmentação da Iugoslávia. Explique como o processo de divisão da Iugoslávia ocorreu após a Cortina de Ferro. Bom, eu não cheguei a falar da Cortina de Ferro rapidinho, mas assim, foi aquela época que a Europa era dividida entre socialistas e capitalistas. Então, a parte socialista, que era, a princípio, dominada, controlada pela ex-União Soviética, você já deve ter estudado isso em história, a Iugoslávia fazia parte desse grupo. Quando a União Soviética parou de dominar essa região, então, na verdade, a gente teve o processo de independência da Iugoslávia. Ela se sentiu livre para, né, se separar, e aí foi quando estourou aquela Guerra dos Balcãs, né? Foi exatamente depois que acabou o socialismo na União Soviética e que ela deixou de existir. Ok? Então, galera, espero que tenha ajudado vocês aí. Eu vou postar para vocês esse vídeo e depois eu vou gravar outros vídeos aí sobre outros assuntos próximos que vocês vão ter. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.